Neymar escapou da marcação. Arredondou, é para Gabriel. Gabriel prendeu o Michael. O Adriano roubou pelo Santos, deu para Léo. Entrega a Maneca. Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também tem ângulo. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. Cruzou rastelinho para a boca do gol. E que golaço! E agora eu vou soltar a minha voz. O Messi explode o coração. Oi, gente, tudo bem? Esse daqui é nosso podcast de número 13. Hoje com convidados muito especiais do blog da Canetada, o Gustavo e o Natan. Apresenta aí, fala um oi aí pra galera, gente. Boa noite, meu nome é Gustavo. Pode falar. Boa noite, rapaziada. Eu sou o Natan. Eu e o Gustavo somos do blog Canetada FC, lá no Instagram, estudantes de jornalismo, e é isso. Muito apaixonado por futebol e é isso. Boa noite, rapaziada. Meu nome é Gustavo, sou colega do Natan e não tenho mais nada para dizer, ele já falou tudo sobre nós. É isso. E aqui do Dois Toques estamos eu e o João Sampaio. Salve, gente. Boa noite. Acho que tem uma informação importante que a gente podia ficar sabendo sobre os convidados, que eu pelo menos não sei, que é o time que eles torcem. A gente revela aqui no Dois Toques, a gente revela. Não sei se vocês têm mais um segredo, assim. Aí, se me concede a honra, eu sou muito corintiano. Não é, eu não sou corintiano, eu sou bastante, assim, muito mesmo. Entendo. Não é pouca coisa. E eu sou São Paulino. Ah, que bom, São Paulino no programa. Então faz falta. E eu sou santista. Mas eu sou um santista com menos de 60 anos. Então, mas já me falaram que eu sou um santista meio corintiano, porque eu sou meio chato, assim, meio maluco. Aí a galera fala, porra, sou um santista meio corintiano. Já ouvi isso mais de uma vez. Ah, não, tá certo. Tá. Tem um pouquinho de corintiano aí, tá bom. É isso. Tá no caminho certo. Tá nada. Bom, gente, a gente vai falar um pouco no primeiro bloco sobre o Corinthians, enfim, as questões com o Thiago Nunes, diretoria, dívida, etc. Ó o Natan aí. Na Inglaterra a gente torce pro mesmo time, pelo menos, que eu sou Arsenal lá também. Arsenal, eu sou muito Gunner também, muito Arsenal. Esse é a Nossa, Sara, Natan sofre, aqui, meu Deus, que menino não sofre, não. Não, eu sou muito. A Sara é rival. Nunca vi o Arsenal ganhar nada de importante, só a FA Cup. Ah, mas o time tá bem montado agora. Eu vi uns gols aí. Nós confiamos no Arteta. Estou te interrompendo demais com esse papo clubista. Não, tranquilo. Na pauta. E aí, então, o primeiro bloco vai ser isso, vai ser Corinthians, diretoria, problemas, etc. E depois, no segundo bloco, a gente vai falar sobre o caso de racismo com o Neymar que aconteceu no campeonato francês. Então é isso. A gente roda a vinheta que a gente já começa. Agora aqui teria uma vinheta, etc. Mas a gente começa. Bom, galera, eu queria começar com uma pergunta para vocês. Que, enfim, gerou polêmica dentro do nosso canal, pelo menos, até escrevi para o Rafa. Vocês concordaram com a demissão do Thiago Nunes? Vocês acham que o Andrés fez certo ou se ele só estava mascarando um problema, né? Acho que o Natan pode começar já falar para a gente o que ele pensa disso. Olha, eu acho que, por incrível que pareça, eu gosto muito do Thiago Nunes, acho que ele vai ser um excelente técnico, tem muito futuro. Gosto das ideias dele, do jogo intenso, toque de bola, etc. Mas é o seguinte, eu acho que foi acertada a decisão porque não tinha clima. E nem tô falando só de jogadores. Tô falando com a torcida, as coisas começaram a ficar meio chatas. Por exemplo, eu acho que eu não via, mesmo o Thiago Nunes conseguindo emplacar alguma coisa, tipo, consegue 2 vitórias, 3 vitórias. Mas ele já estava perdido no sistema de jogo dele. Ele meio que desistiu de tentar implantar o sistema de jogo dele, não sei se por pressão da própria diretoria, da torcida, ou se ele, com ele mesmo falou, não tá dando certo, vou tentar segurar aqui
para depois implementar meu estilo de jogo. E aí eu acho que já acabou quebrando o clima, jogador que um jogo era titular, no outro jogo não era nem relacionado. Umas coisas que tipo, não dava para entender realmente. Então acho que foi tão bom para ele quanto para o Corinthians. Apesar de a gente não saber quem vem, acho que bom para ele e para o Corinthians também. Você, Gustavo, o que você achou da demissão do Thiago? Bom, eu acho que, para começar, foi feito o projeto de forma errada. Eu acho que começou errado desde o começo. Você tentar fazer um projeto de mudança de filosofia dentro do Corinthians, que vem pelo menos desde 2009 com um modelo de jogo mais defensivo, que foi com o Mano, pelo menos, que começou, e sem dar essas peças, eu acho que é uma coisa meio difícil para qualquer técnico colocar em prática. Tanto como o Nathan falou, o Thiago Nunes teve que trocar essa filosofia durante o Campeonato Paulista para não cair, para conseguir ganhar os jogos e conseguir ter aquela recuperação, se classificar e chegar até a final. E também, mesmo quando ele estava tentando implementar esse estilo de jogo, caiu na pré-Libertadores. E quando foi passando o tempo, os resultados não foram chegando. Algumas entrevistas dele ele dizia que no próximo ano ele teria que contar com outros jogadores, que esses jogadores que estavam lá no elenco atual não eram jogadores que ele queria, não eram jogadores capazes de dar o que ele queria para o Corinthians, o que não deixa de ser verdade. Só que também, mano, você falar isso para um jogador, claro que ele vai ficar meio estremecido, vai ficar decepcionado com o técnico. Eu acho que o erro do Andrés foi ter bancado o Thiago Nunes falando que ele só sairia se ele perdesse o grupo, sendo que naquele momento o grupo já tinha sido perdido. Ele já tinha dado essas declarações, então acho que foi uma demissão acertada, porque nem deveria ter sido contratado se não fosse dado o que ele precisava para conseguir fazer o trabalho. Eu acho que dá para... Eu acho que isso que o Gustavo falou é perfeito. Assim. A demissão ela é meio que certa e errada ao mesmo tempo, num certo sentido, porque é claro que precisava demitir, mas o erro talvez esteja antes. Enfim, você buscar um cara como esse para... Eu não entendi, assim, honestamente não entendo muito nem bem porque o Corinthians quis essa mudança de filosofia, dado que a filosofia que veio desde 2009, justamente com o Mano, com o Tite, com o Carille, funcionou. Foi a década mais vitoriosa da história do clube. Então, assim, e eu não sinto que a torcida do Corinthians estava com essa exigência de não queremos um jogo mais bonito. Até porque, assim, a coisa dessa dicotomia, jogo feio, jogo bonito, dá para você ter um jogo defensivo que seja defensivamente sólido, que seja plasticamente agradável. Pô, o Corinthians de 2015 é o exemplo que mais, né, imediatamente vem em mente. Claro, o Corinthians teve times mais feiosos que foram vencedores também, tipo 2017, mas 2015 era um time com muita solidez defensiva, mas que dava show de bola, assim, dos times mais legais de assistir que a gente teve no Brasil na última década. Agora, eu acho que é isso. Se você vai, assim, beleza, resolvi que vou mudar a filosofia completamente. Isso aqui tá dando certo, mas por algum motivo eu resolvi que quero outra coisa. Ou você banca o cara até o fim, e contrata um cara que tenha respaldo, que tenha tamanho para entrar num elenco como esse do Corinthians, cheio dos caras experientes como o Cássio, como o Fagner, como o Gil, e falar vai ser desse jeito e é isso aí, ou o resultado ia ser esse mesmo. Então o Thiago Nunes percebeu que não estava dando certo, deu passos atrás. Eu acho que isso é uma coisa, não tem como afirmar, óbvio, mas eu tenho a impressão que se fosse jogador, não teria, acho que assim, cai um pouco no conceito, o respeito por um cara que abdica da própria filosofia em nome de um resultado, fica uma coisa meio acovardada, assim, não sei, acho que isso pode não ter pego muito bem lá. E é fato que ele não tinha elenco para trabalhar do jeito que ele quer trabalhar. Você pega todos esses times do Corinthians desde 2009, os elencos nunca trabalharam, por exemplo, com pontas rápidos dos dois lados, que era uma coisa que ele fazia no Atlético Paranaense no ano passado. Esses times vencedores do Corinthians tinham muito mais pontas de auxiliar na marcação e de jogar por dentro. Mesmo, sei lá, o Sheik não era um cara de explosão, de velocidade, o Jorge Henrique nem se fale. Em 2015 teve o Malcom, era um ali, mas assim, não era uma coisa muito característica como, por exemplo, lá no Santos. O Santos, assim, esses pontas ligeiros, espetados, é uma coisa que está meio da filosofia do clube também já.
No Corinthians você não tem um que preste no elenco. Tinha aqui o Janderson, que já foi embora, enfim. E aí o cara ficava tentando implementar um sistema de jogo que precisava desse tipo de jogador sem ter. Enfim, acho que era um pouco uma tragédia anunciada essa saída do Thiago. Não, com certeza. Eu vou acrescentar alguns elementos, assim, porque eu também, como o Natan, eu também achei que o Thiago meio tinha que sair, assim, né? Porque eu também acho que na hora ali do vamos ver, ele não experimentou, sabe? Ele não fez coisas que ele poderia ter feito, enfim, às vezes testar outros jogadores, né? No sentido, por exemplo, testar o Bruno Mendes como terceiro zagueiro, avançar o Fagner, colocar o Sid Clay em outra posição. Acho que existiam maneiras de tentar trabalhar com esse time, né? Porque acho que o que mais falta para implementar o estilo do Thiago Nunes era um time forte e rápido, né? Num certo sentido. Porque o time do Corinthians é bastante lento. E aí, tipo, eu voltaria até numa discussão da diretoria de futebol do Corinthians, né? É dirigida pelo Duílio, que, enfim, acho que desde 2018 o trabalho é um desastre, né? Porque, enfim, o Corinthians tem uma pá de jogadores emprestados, assim, jogadores caros no banco, tem jogadores caros fora do elenco, né? E ano passado, o Mauro César postou uma notícia no blog dele que na CLT o salário do Corinthians foi igual ao do Flamengo. Era 8,8 milhões, assim, sem contar direito de imagem, etc. Então, assim, não é que só que o time é ruim, mas ele é muito mal administrado, né? Ele é muito... enfim, as escolhas de jogadores, as definições da diretoria de futebol, elas são péssimas, né? São escolhas por empresário, às vezes, né? O caso do Romero. O Corinthians teve que pagar quando o Romero saiu, porque o Bertolucci tinha emprestado um dinheiro para o Corinthians comprar o Romero, não sei o quê. E quem mais? O Juninho Capixaba, por exemplo, que jogou contra o Bahia, né? A avó. O da avó, mas o Capixaba, ele foi um dos piores negócios do Corinthians também. O Corinthians pagou uma grana para o Bahia, vendeu a preço de banana depois para o Grêmio. Enfim, são coisas que também atrapalham muito, né? O que você acha, Natan? Você acha que, enfim, também um dos problemas não são só os jogadores, né? Também é um pouco a administração que escolhe esses jogadores e paga bastante mesmo assim, né? Eu acho que é um problema que vem realmente de dentro para fora, de cima para baixo, né? Da diretoria e vai descendo até o campo. Porque, como você falou, o da avó foi uma das maiores vergonhas que o Corinthians já fez. Pagou 3 milhões de jogador que meteu 3 gols na Série B só, jogando pelo Guarani, por causa de empresário, porque se não me engano, é o Fernando Garcia, o empresário dele, e o Fernando Garcia tem vários jogadores dentro do Corinthians, igual a Elenco Sports, e já quer emprestar o moleque. Já quer emprestar pro Guarani de novo. E vai adiantar o quê? Sem contar que a gente tem muito jogador emprestado. Ano passado acabou o contrato de muita gente que estava emprestado. Muita gente, tipo, uns 15 jogadores. E deve ter pelo menos mais uns 15 ainda emprestados. E 34. Você vai ver o salário? Tem 34 atualmente? Então, aí você vai ver. 30 mil de um, 70 mil do outro, 100 milzinho do outro. Você lembra? Giovanni Augusto, Marlone, Guilherme. Salários altíssimos. E André Balado. Grande André Balado. Que eliminou a gente contra o Nacional na Libertadores. Salários altíssimos, emprestados para times pífios, jogadores que não dão resultado em lugar nenhum. E a gente nem sabe por que contratou. Tem um maluco no esporte, é o Marquinhos o nome dele, é um ponta rápido. Dizem que ele tá até jogando bem agora. Mas eu nem sei de onde veio esse maluco. Tem um Luigi que ele joga no Londrina, que ele tá emprestado pelo Corinthians, ele foi contratado lá em 2018. E ele tá lá no Londrina e tipo, a gente não tem ponta rápido. Chama todos esses caras de volta, manda fazer um teste lá no CT pelo menos. Thiago Nunes, você vai ver os caras jogar. Vamos testar um por um. Se não quiser, nós manda de volta lá pra Londrina, manda pro, não sei, Curitiba, pro Cazaquistão. Dá um jeito. Mas, realmente, a postura da diretoria em questão de negociação e quanto mais, tanto de compra quanto de venda. A gente vende muitos jogadores bons a preço de banana, jogadores ruins de graça, contratando por uma bolada. Então, acho que, realmente, o problema vem de cima para baixo e a dívida da Arena, que agora a gente tem os naming rights, acho que vai dar uma ajudada, mas é uma coisa muito mal estruturada, na verdade, da diretoria, das contratações e tudo mais. Ô, Natan, só para te lembrar mais um nome, Matheus Matias, que o Corinthians contratou. Grande Matheus Matias, que estava lá no CRB, trouxeram o moleque do CRB, tinha 20 gols no ano, a gente falou, não, esse é o moleque.
Aí não colocaram ele pra jogar porque ele era tímido. Essa era a justificativa. Ele era muito tímido. Ele não tinha se acostumado à cidade grande. Aí mandou ele lá pra Santa Catarina. Tá jogando lá no Londrina, eu acho, também. Ficou Gustavo do Corinthians. Pelo menos, coitado. Não, Deixa eu verificar essa informação. Foi vendida? O Gustavo foi vendido, eu acho. Ele tá num time, não sei se é da... Ele foi algum time daí. João Book, alguma coisa. Foi alguma coisa assim. Mas enfim, o Matheus Matias pra gente era uma promessaça. A gente falou, mano, esse moleque vai virar. Vai ser o centroavante do Corinthians por pelo menos uns 4 anos. Tranquilo, assim, suave. E jogou uns 2 jogos só e a gente nem viu. E aí aproveitando também, né, Gustavo, quer dizer, quarta-feira de alguma semana que você tá vendo aí, o Coelho estreou 2 jogadores da base, né, o Rony e o Xavier. Aliás, Xavier, excelente jogador, me pareceu, né? Você acha que também o Coelho chegou ali com as costas mais largas para enfim, conversar com o elenco, etc. Você acha que ele tem possibilidade de fazer um trabalho um pouco melhor do que o do Thiago? Eu acho que, só dando uma voltinha sobre os jogadores, acho que os próprios jogadores que o Corinthians contratou do Fluminense, Richard, Everaldo, Sornosa, que eram jogadores que, podemos dizer, tinham um certo destaque no Fluminense, que, querendo ou não, é um time que nos últimos anos está investindo muito na base, pegando muito na base, e outros jogadores de alguns times pequenos que acabam dando certo. Só que chega no Corinthians que não, é como eu falo, o Corinthians é outra coisa, o Corinthians é time grande e não dá certo. O Richard mesmo jogou pouquíssimo ano passado, foi emprestado pro Vasco, se não me engano, voltou pro Corinthians e agora tá de novo. O Sornosa também foi contratado para ser o homem da bola parada e não entregou quase nada, entregou muito pouco. O Everaldo também pouco utilizado pelo Thiago Nunes. Passou a maior parte do ano passado machucado e esse ano agora com o Coelho, né? O Coelho acabou de assumir, tá tendo algumas oportunidades. E sobre os garotos, eu acho que é o que se cobra quando um técnico que é do sub-20, sub-23 entra na equipe principal, é que ele busque jovens que jogavam com ele e faça com que esses jovens subam. E realmente foram 2 garotos que mostraram muita capacidade no jogo de ontem, que, querendo ou não, deu um dinamismo a mais no time do Corinthians, no meio campo, que eu acho que era um setor que estava um pouco parado demais. Tem bons jogadores, tem o Cantilho, tem o Gabriel, tem o próprio Ederson. Eu acho que são jogadores bons, só que não estavam conseguindo desenvolver o seu futebol. O próprio Cantilho, que foi o destaque do começo do ano do Corinthians, não conseguiu repetir suas atuações. Teve alguns sprints, alguns brilhos, assim, só que não é a mesma coisa. Eu acho que os garotos podem ser uma resolução, sim, para o que o Corinthians estava procurando, para o meio campo do Corinthians. E foi o Rony, né, que fez o gol ontem. Isso. O Rony meteu um gol. Mano, é isso. O Corinthians está precisando disso, de pessoas que chutam de fora da área. O Corinthians é um time que finaliza muito pouco durante os jogos, arrisca muito pouco. E fica muito refém das finalizações do próprio, que chegou e chutou umas 2, 3 bolas na trave até conseguir fazer o gol ontem. Então acho que são 2 garotos que podem, tudo bem, foi o primeiro jogo deles, mas que podem sim trazer um ânimo a mais, ou um dinamismo a mais para esse meio campo do Corinthians. João, acho que você podia comentar um pouco de tudo. Acho que falar um pouco também sobre o Otero também assumindo esse protagonismo no time do Corinthians. E também a compra do Luan, que eu acho que isso não pode não fazer parte do programa, né? Eu nem acho que pelo Luan em si, assim, sabe? Eu acho que o Luan até tá tentando. Mas é que é isso, o Corinthians pagou um Arrascaeta para receber, sei lá, um Douglas, uma coisa um pouco... Menos que o Rodriguinho. Exato, enfim. Então, comenta um pouco tudo isso e fala também do Luan, João, pra gente. Olha, eu acho que o Otero, não sei não, viu? Não sei se ele vai assumir um protagonismo no Corinthians assim desse jeito. Eu não acho que ele seja um jogador para isso. Eu acho que nem no Atlético Mineiro ele era titular direito. Eu acho ele, num certo sentido, um pouco parecido com o Sornosa, assim, de um cara que é bom na bola parada, mas é meio só. E com a bola no pé não consegue participar muito.
Então é um jogador meio de luxo pra você ter num time, né? Porque o cara, a única coisa que ele vai fazer é quando a bola tá parada. Não sei. Mas vamos ver, de repente desanda jogar bola aí no Corinthians, nunca se sabe. Mas não enxerga um Deus potencial. abençoe. O que é? Deus abençoe ele, que desande mesmo, por favor. Então. Mas é isso, eu não vejo um potencial imenso no Otero para ser o dono desse time, nem nada do tipo, assim. E o Luan, cara, eu acho que foi uma tentativa um pouco parecida, talvez, com o Thiago Nunes, num certo sentido. Um pouco paralela, assim, de você contratar um cara que não é o tipo de cara que costumou brilhar no Corinthians nessa última década vitoriosa, né? Porque não é um cara que é intenso, não é um cara que é raçudo, apesar de ser corintiano, né, de infância e tal, mas assim, não é um cara que veste a camisa daquele jeito que a torcida do Corinthians, em geral, gosta de ver o jogador. Eu acho que qualquer corintiano que você perguntar tem muito mais carinho por um Romero do que por um Luan, e acho que isso é sintomático, de alguma forma, né? Então, só que é um cara que tem esse talento, essa técnica, esse brilho mais refinado e tal. Eu acho que, em parte, tem uma tentativa de encaixe de uma coisa ali que não tem a ver com o contexto, meio como o Thiago Nunes. E, em parte, tem também o fato de que o Luan, me parece que, apesar da promessa toda que ele, enfim, apontou ali no começo da carreira, ele é um jogador difícil de encaixar hoje em dia no tipo de futebol que é praticado, assim, que dirá na Europa mais ainda. Mas esse estilão meio camisa, que a gente costuma chamar de camisa 10, cara mais lento, mais cadenciado e mais técnico, no futebol mundial está em extinção. Então, você vê, inclusive, jogadores muito talentosos tendo carreiras meio erráticas porque eles nasceram para jogar nessa posição, foram criados para jogar nessa posição, que era meio na era do 4-2-3-1 ali, o meia central da linha de 3, e esse esquema saiu de moda. Então, você vê o Felipe Coutinho, o Rames Rodrigues, o Ozil, esses exemplos internacionais. Eu acho que o Luan tem um pouco dessa defasagem tática também. Você é um jogador que não tem muito lugar para você colocar hoje em dia nos esquemas de jogo que são mais usados. Porque você não vai colocar o Luan como interior no meio com 3 ali, porque ele não tem intensidade físico-dinâmica para isso. Você não vai colocar ele de ponta porque ele não tem velocidade para isso. Então ele fica um jogador, um jogador meio de luxo, meio difícil de encaixar num sistema coletivo. E o Corinthians prezou ao longo de todos esses anos por ser um time justamente muito baseado num sistema, num coletivo, num jogo mais associado e não de grandes estrelas decisivas, assim. Os únicos que foram estrelas decisivas foram, tipo, basicamente o Ronaldo e o Jô, né? Que, enfim, tem cada um. O Ronaldo tem 2 campeonatos nas costas dele e o Jô tem um brasileiro, né? E o Jô é um jogador extremamente coletivo, né? Assim, muito inteligente, muito participativo. Entrega muito mais que o Luan. Se entrega muito mais. Mesmo sendo centroavante, ele vem buscar a bola, ele vem chamar o jogo. Eu acho que a torcida do Corinthians ainda é um pouco injusta com o Luan, em certos casos. Por conta de não ser esse cara que dá o carrinho, que busca... Ele não é um Romero. Mas eu também não acho que ele é um Alexandre Pato, entendeu? Ele tá ali. Ele não é um Pato, mas ele também não é um Romero. Ele é um cara que participa até, que ele busca o jogo um pouco. Mas como ele não... Esse cara de marcação, que você vê chutando, dando bicão pra trás, falando, ei! Ele não é esse cara. Ele não vai ser esse cara. Ele vai ser o cara que ele vai dominar a bola, ele vai apoiar aqui, segurar um pouco, levantar a cabeça e ver o jogo, entendeu? É isso que ele vai fazer. Falta um pouco da corintiana, que os corintianos acharam que ia chegar o Messi, que ele ia catar a bola, colocar embaixo do braço, ia driblar todo mundo e era gol todo jogo, era assistência do jogo. Também eu acho que não é assim. Então, acho que o Luan também é um cara que vive muito de lampejos. Tem jogo que ele vai ser o Messi, tem jogo que ele vai ser o Ganso. Vai depender do jogo que ele acertar. Falta um pouco vir um técnico que entenda como usar ele também, né? Eu acho que o Thiago não teve também essa visão, assim, do que o Luan pode te oferecer e como você coloca ele no campo, com quem em volta pra... Porque isso, ele é um jogador que você precisa um pouco montar o time em função dele. E se for o caso, beleza, mas aí tem que ver como isso funciona. Se você jogar ele lá no meio como mais uma engrenagem de um coletivo, eu não sei se ele vai funcionar. Vai rolar. É isso. Eu acho que o Luan dentro... Eu acho que o Luan dentro de um sistema de jogo é aquele jogador que a gente fala que atuar entre as linhas. Eu acho que você deixar o Luan jogar menos 2 pontas de velocidade do lado dele, eu acho que é um antigo para ele, porque essa coisa meio que cai para cima dele também. E como foi dito aqui, muitos jogadores pelos lados do campo que deu resultado. O próprio Matheus Vital teve de alguns jogos como ponta, sendo que ele é um meio atacante jogando pela esquerda. E
também não deu certo, não deu resultado. E também entra muito no que o Nathan disse. Eu acho que foi posta muita expectativa em cima do Luan que, sinceramente, para nós desde 2017 que ele não é aquele Luan. Ganhou a Libertadores com o Grêmio. Ano passado mesmo ele passou grande parte da temporada como reserva. Ele perdeu o protagonismo totalmente pro Everton Cebolinha. É um grande jogador, e com toda a justiça, né? Ganhou o protagonismo no Grêmio. Então acho que foi posta muita expectativa nele. Como, por exemplo, o próprio Lucas Lima, em 2016, 2017, muita expectativa nele e os dois sobrevivem de lampejos. Alguns jogos eles vão lá, vão muito bem, só que não é a mesma coisa. Aí fica sempre, nossa, será que é agora que o vai conseguir despontar? Aí no outro jogo já é uma decepção. O torcedor já fica triste, a imprensa já critica de novo e eu acho que assim vai ser. Não acho que o Luan vai ser um jogador extremamente regular, que vai sempre entregar um bom futebol. Acho que ele vai ter alguns momentos de oscilação de brilho durante a passagem dele pelo Corinthians. Não, eu também acho, e acho até que seria tranquilo, né, se, enfim, que foi tudo muito, muito caro, né, tipo assim, você comprar o Luan agora, essas horas, né, tipo, você precisa de um rendimento constante, né, e você, enfim, apostar nos brilharecos é difícil, né, por isso que, enfim, acho que a torcida cobra um pouco, até mais do que deveria, né, e até a imprensa também, porque às vezes o Luan joga suave e tá todo mundo falando mal dele, então também é difícil, né? Aí, gente, eu acho que seria bom, enfim, acho que daqui a pouco a gente muda um pouco de assunto, mas vocês acham que o Corinthians corre risco de sair ou vocês acham que, enfim, organizando o time, fechando ali as duas linhas de 4 para variar um pouquinho, a gente consegue alguns pontos e foge do rebaixamento? De cair para a segunda? Cara, eu não vejo isso não, sinceramente. Eu acho que por dois motivos. Um, eu não acho o time do Corinthians tão ruim. Aí depende também de quem vier de técnico. De repente a diretoria faz uma outra decisão desastrosa, traz um cara horrível, sei lá. Mas não sei nem o que vocês acham em relação a isso, de quem deveria vir. Eu acho que esse papo de Dunga aí é pedir para ser rebaixado mesmo. Mas deixar o Coelho ou contratar um cara um pouco mais interessante, sei lá. Mas eu não acho que é time para cair. E o segundo motivo, mais forte, é que tem muito time muito ruim nesse Campeonato Brasileiro. O Coritiba, o Goiás, o Sport, o próprio Atlético Goianiense são times muito ruins. E eu sei porque meu time está jogando muito mal e jogou contra alguns desses e ganhou. Então, assim, se o Santos está ganhando esses caras, acho que o Corinthians se vira também. Eu acho que a chance de um grande cair esse ano, sim, bater na madeira e tal, mas eu acho baixa, porque eu acho que tem times que já estão ali no jeito para ser rebaixado, sinceramente. E você falou de fechar das linhas de 4. Eu acho que esse talvez fosse o jeito de usar o Luan nesse time do Corinthians, cara. Fazer uma dupla de ataque Luan e Jô, entendeu? Não sei, me parece, assim. Num jeito meio assim, se fosse na minha Master League, se eu estivesse fazendo... Mas não sou técnico de futebol. Mas, sei lá, você faz um meio com o Cantígio e o Ederson ali, com o Ramiro de um lado, aberto de um lado. De repente o Vital aberto do outro, que tem essa característica mais de meia. Essa linha de 4, com a linha de 4 de defesa do Corinthians, que não é ruim. Aliás... Cássio, Gil e Fagner jogando o que sabem, estão entre os melhores do Brasil nas suas posições, e bota os dois lá na frente, Luan e Jô. Acho que pode ser uma alternativa, já que não tem esse jogador de ponta para jogar no 4-3-3, para jogar de atacante aberto mesmo, aceita isso e trabalha com o que você tem, né? É difícil, eu só acho difícil você convencer 8 jogadores a correrem pelo Luan, assim, né? Porque uma coisa é correr pelo jogo. Eu juro que eu acho, tipo, correr pelo jogo, acho que todo mundo acha de boa, sabe? Tipo, correr porque o jogo faz a diferença. Agora, correr pelo Luan, te deve dar um pouco sabe, de raiva, assim, né? Você fala, porra. Depende do Luan começar a corresponder e mostrar que tem motivo para correr por ele, né? E aí também... Se o Luan der motivo para correr por ele, tipo, ó, vocês vão correr por mim, mas eu vou, pelo menos, todo jogo vou apresentar perigo, vou dar oportunidade, vou criar chance clara, beleza. Porque também o Jô tem 33 já, os caras entendem correr por ele. Falam, porra, ele veio de lá da Coreia, tá aqui metendo gol, mostra que com ele mete gol, não adianta. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai deixar o dele, o Jô não perde, ele é muito eficiente, mas aí chega o Luan com 27, fala, vamos correr pelo cara de 27 anos. Aí fica difícil, né? Você olha pra cara dos outros caras, você fala, olha pro Fagner, olha pro Gil,
miliano lá no Corinthians já, mais velho ainda. Fala, vou correr por causa de um moleque de 27 anos que não aguenta correr e eu aqui tô me matando na lateral. Ah, pelo amor de Deus, não dá, né? E também acho que, sei lá, às vezes, né, fazer uma pressão na frente com o Luan e com o Jô é impossível. Tipo, o Jô já não contribui muito, mas com o Luan, tipo... Não, você vai marcar com um bloco baixo ali, não tem muito bloco jeito, baixo, não. bloco baixo. Eu acho que, respondendo a pergunta, vixe, treta, mas enfim, respondendo a pergunta, eu acho que o Corinthians não cai. E, como disseram, tem muito time ruim, mano, muito time ruim. O nível técnico do Campeonato Brasileiro esse ano tá muito abaixo. Bem que tem a coisa da pandemia, que era se esperado mais um ano. Eu acho que o melhor jogo que eu vi desse Campeonato Brasileiro foi Santos e São Paulo, que foi um jogo de nível técnico bom. Porque o restante, até mesmo os clássicos, mano, que sempre são clássicos truncados, um jogo meio feio, mano, os jogos foram muito feios. Então, eu acho que por conta disso o Corinthians não cai, tem times piores. Eu acho que o Corinthians, durante a competição, vai conseguir se reestruturar, vai conseguir ter uma sequência de vitórias que não vai deixar o Corinthians aqui sobre o técnico. No momento, se eu fosse o Andrés, eu contrataria o Dorival Júnior. Para mim é um bom técnico que faz trabalhos para recuperação de time. Ele não vai ser aquele técnico que vai te entregar um trabalho com títulos, mas ele vai ser aquele técnico que vai te entregar ao final do trabalho ele vai deixar a casinha arrumada. Vai deixar o time bem arrumado, vai deixar aquela bagunça que estava antes dele não vai ter mais. Eu acho que até a própria demissão dele do Atlético Paranaense foi injusta, porque o cara de 4 derrotas ele estava em uma só. Então, acho que para mim seria o técnico que eu contrataria. O Dunga também eu não acho um bom nome. Dunga teve um trabalho na seleção que foi razoavelmente bom, pelos números, pelo menos, que foram dois títulos, Copa América e Copa das Confederações, e a derrota na Copa, né? Teve algumas passagens pelo que duraram pouquíssimo tempo. Teve novamente a passagem na seleção brasileira após o Filipão, que também foi um desastre. Perdeu as 2 Copa América e chamaram Tite, então acho que não é um bom nome também para o Corinthians. Então, assim, não sei do Natan. Desculpa. Não, eu falei um eu aqui, eu ia falar só que eu acho que o Dunga, eu tenho um pouco radical em relação ao Dunga. Eu acho que o Dunga não é técnico de futebol. Assim, ele trabalhou como técnico de futebol, inclusive na seleção brasileira, que alguns poderiam dizer que é o posto mais alto aí, né, de um técnico de futebol, mas ele não é, ele nunca foi. O time de 2010, que era legal, quem treinava era o Jorginho, e de lá pra cá ele não fez nada em lugar nenhum. Ainda voltou, cara, eu lembro, quando ele voltou pra seleção, eu tava no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses, fazendo uma trilha, tipo, no meio do nada. E uma amiga minha que tava com um sinal no celular, olhou e viu a notícia e me contou, recebeu mensagem do irmão dela, sei lá. Eu não acreditei. Até a gente voltar pra cidade e eu ver, eu falei, você está mentindo, isso é uma brincadeira, não é possível que reclamaram o Dunga de volta. O pior disso tudo é que, eu não sei porquê, mas eu falei, mano, eu acho que os caras vão pedir o Dunga de volta, mano. Vão trazer o Dunga de volta. E até eu mesmo fiquei desacreditado. Eu acho que também vai por conta que naquele momento a gente não tinha... Por exemplo, o Tite tinha acabado de sair do Corinthians, né? Ele tinha encerrado o ciclo dele. Na verdade, não, ele estava no Corinthians ainda. Ele encerrou o ciclo dele, acho que em 2016, 2015. Foi 2015, Só que ele tava voltando. o Tite ainda não era a unanimidade que ele era quando ele assumiu. E chamaram o Dunga, mano. Tipo, eu pelo menos esperava que fosse um trabalho parecido com o último. Só que foi, mano, 1000 vezes pior. Foi, tipo, muito ruim. Aquelas eliminações desgraçadas do Paraguai, né? Tipo, até meio dor de cabeça. Tipo, nem me incomodo tanto com seleção, mas, tipo, realmente foi um pouco trash, né? Não, eu acho que eu nunca fiquei tão puto com aquela eliminação com gol de mão, mano. Aquele gol de mão pra mim foi do Dias, é verdade. Foi o auge, foi... Nossa, fiquei muito puto aquele dia. Agora, Natan, eu tô defendendo o Coelho no cargo, bicho. Eu acho que Coelho é o nosso salvador, assim, honestamente. Não sei você. Eu acho que
que eu gostei do que o Gustavo falou do Dorival, o Santista, né? Pode até falar mais que eu tenho um histórico do Dorival extenso. Eu gosto do Dorival como técnico. Ele fez um bom trabalho no Santos e eu gosto que ele usa bastante os jovens também. Ele é um técnico, apesar de ser um técnico da velha geração, né? Ele usa os jovens bastante. Tem um modelo de jogo que também não é tão defensivo, mas também não é aquela coisa a lá Jorge Jesus no Flamengo, uma coisa mais pra frente. É uma coisa, acho que, tipo um meio termo, sabe? Sabe sair jogando, consegue montar a defesa bem arrumada. Teve um trabalho horrível no São Paulo, mas acho que o problema do São Paulo também é um problema que vem de Leco e etc. Mas eu gosto do Coelho também. Eu gosto do Coelho. A gente lançou o Carille agora há pouco, deu uma chance pra ele, foi bom. O Coelho, acho que ele teria que ter uma sequência. Só que é como você falou, né? A questão do projeto. Vai ter o Coelho? Beleza. Então nós vamos bancar o Coelho e a gente vai blindar ele. E aí tem que chegar com os jogadores e falar, ó, é o seguinte, o Coelho é novo, primeiro trabalho dele no profissional como, né, sem ser interino, ser definitivo, vocês vão ter que abraçar o projeto também. Porque eu acho que isso vai muito de vaidade dentro do grupo. Sim. Eu creio que, não, eu acho que o Thiago não saiu por panelinha dos jogadores. Não acho que isso aconteceu. Porém, acho que teve algumas coisas que contribuíram. Tipo, uma falta um pouquinho correr pelo técnico. Alguns caras, eu acho que não se tinham tão motivados assim. Não era aquela coisa tipo, beleza, pô, vamos pro treino hoje, vamos ver o que esse cara vai falar, vamos fazer do jeito que ele quer. Tipo, aquela coisa tipo, beleza, vamos fazer desse jeito, mas não sei se vai dar certo, se... Será que vai? Será que não vai? Não sei como é que é. O Coelho, acho que seria uma boa opção. Conta até do Rony, do Xavier. A gente tem o Matheus Pereira, ou Gabriel Pereira, não lembro. Que é um ponta da base. Tem o Kaique também, né? Tem o Gabriel Pereira, que eu acho que ele é ponta esquerda. Um loirinho, baixinho. Não lembro de ser Gabriel. Tem o irmão do Mantuan, que dizem que é craque. O irmão do Mantuan, que dizem que é craque. Tem o irmão do Mantuan. O irmão do Mantuan também, que eu tenho uma opinião seguinte, bem, acho que meio polêmica. O Carille acabou com a carreira do Mantuan. O Mantuan era muito acabou com a carreira do Mantuan. Era bom mesmo. O Mantuan escalou ele fora de posição. Colocou ele de lateral, não deu certo. E aí agora ele joga na Ponte Preta, ele joga de lateral. Os caras não colocam ele de volante nunca mais. Nunca mais. E o Guilherme Mantuan, que é o irmão dele, dizem que é muito bom, que é muito bola esse moleque. E esse Matheus Gabriel Pereira, que eu não lembro, dizem que é muito bom também. Então eu se eu fosse o Andrés, olhei o mercado, vi, e ele tá lá de dentro, ele sabe mais que a gente. Olhei o mercado e vi, não achei nada melhor, deixa o Coelho lá trabalhar. Deixa ele colocar os moleques da base, deixa ele colocar a filosofia, conversa com o elenco, junto o elenco e fala, ó, vamos abraçar a ideia do cara, o time é esse, não vamos mudar de técnico, então vocês têm que abraçar ele, é por nós e acabou. Eu acho que se o Coelho assumir e for bem, é uma boa notícia, né? Porque falta formar técnico aqui no Brasil, né? Uma coisa que a gente não tem muito. Eu acho que o ruim disso é que a gente tem históricos do próprio Corinthians no São Paulo. O Corinthians mesmo, o Loz, ano passado, não me lembro, mas tipo um trabalho bem curto que não deu resultado. No pouco tempo que ele ficou, o cara voltou a ser técnico da base, se não me engano, ou ele acabou saindo. Ele foi pro Guarani e depois acho que se for fazer, tem que sim comprar a ideia, manter ele, dar um certo respaldo, porque querendo ou não, eu acho que é mais difícil um técnico subir de cargo assim do que um próprio jogador, porque já é, querendo ou não, pressão em time grande, não tem como você fugir disso. E é aquilo, futebol no Brasil principalmente é resultado, você não fica no cargo, ainda mais sendo um técnico jovem. Eu acho que tem que ter um ajuste de prioridades ali, né? Um choque de realidade. Assim, o Corinthians, a princípio, a pressão do Corinthians é para ganhar título todo ano. Agora, esse ano, sendo realista, sei lá, deu uma sorte numa Copa do Brasil ali, mas assim, o ano do Corinthians não é um ano para título. E aí, se você assume isso e fala, vamos bancar o Coelho, a exigência não é ganhar título, a exigência é formar um time para o ano que vem, e aí ele traz os meninos que ele já conhece da base, eu acho que isso pode acabar sendo, por incrível que pareça, uma reformulação mais interessante até do que a que o Thiago Nunes estava propondo, né? Porque o Thiago Nunes ele veio para implantar um sistema diferente de jogo com aqueles mesmos jogadores. O Coelho pode ser um cara para implantar uma filosofia de uso da base no Corinthians, que é uma coisa que faz falta, né? O Corinthians produz tanto jogador e usa tão pouco.
é das bases mais vitoriosas do Brasil e lança muito pouco jogador. E quando nós. lança, vende. Então, de repente, pode ser uma notícia ótima. Pô, o Luxemburgo, apesar de tudo, lá no Palmeiras, o grande mérito dele esse ano é que ele lançou os moleques e tá dando certo, né? Então, Sim. não sei, de repente, pode ser uma boa Sim, notícia. sim. Acho que é uma boa ideia. Eu também acho uma boa ideia. Gente, vamos mudar então um pouquinho de assunto, que a gente falou de Dorival, etc. E tem, para tentar arrumar uma conexão aqui, mas enfim, teve o caso de racismo com o Neymar, né? O Álvaro Gonçalves chamou ele de macaco, foi isso? E o Neymar deu meio que um tapa, né? Não foi uma coisa muito... Um cascudo ali, um pescotapo. Exato. E nem pegou direito. Exato. Enfim, Um tapinha de leve. Aquele pedala Robinho, tranquilo. Vamos pedala Robinho. Quem nunca tomou um pedala Robinho, nunca viveu uma boa vida. Exatamente. Enfim, mas aqui, aí ele pegou 2 jogos de suspensão na França. Enfim, foi uma história meio complicada, assim, né? Tipo, enfim, ninguém entendeu exatamente, porque parece que o Álvaro Gonçalves falou que o Neymar disse que ele ganhava muito mais. Enfim, eram umas coisas assim. Enfim, né? Também fica a questão da impunidade, né, pro cara. Se, tipo, você... Né, enfim, você não tem como provar... Acho que você tem como provar que o cara fez alguma ofensa, né? Uma coisa do tipo. Enfim. Mas, sei lá, ficou um pouco isso, né? Ficou um pouco no ar o que aconteceu, assim, né? E o Neymar que foi punido, no fundo. Você quer falar, Nathan, começar? Quero sim. Então, seguinte, eu vi vídeos que mostram o rosto do Álvaro Gonçalves na hora que ele fala. Ele fala mono, que mono é macaco em francês ou em espanhol. É alguma coisa assim. Enfim, ele fala. E aí, na hora que ele fala, o Neymar para. Ele, tipo, olha assim, tipo, arregala os olhos e olha e vai direto no juiz. Na hora. Ele vai direto no quarto árbitro. Racismo. E o cara... E eu acho que isso vai muito da fama da má fama que o Neymar tem na França. Que, na Europa, principalmente. Que vem aquela coisa do cai-cai, do polêmico, do não tá nem aí pra nada, do que não é profissional. Então, tipo, ele tomou um amarelo. Foi o mesmo juiz, se não me engano, que deu vermelho pra ele quando ele deu uma carretilha. É o mesmo juiz. Então, já é um caso que vem, entendeu? Já é uma coisa que, tipo, ele já é perseguido lá. E essa coisa a gente sabe que o racismo no futebol é muito... impunidade é o que reina. A gente tem casos na Argentina toda hora, na Libertadores tem casos toda hora, na Europa tem toda hora. O caso do Daniel Alves, que comeu a banana lá, que foi um que viralizou muito. Na Itália também. Na Itália tem toda hora, com o Balotelli, com o Lukaku. Ano passado foi uma coisa absurda. Porque lá na Itália tem as coisas do fascismo. Os times são abertamente fascistas, jogadores fascistas, tranquilo, tipo, sou fascista e tá tudo bem. É tipo isso. E esse caso do Neymar é uma coisa que a gente sabe o que aconteceu, a gente não acredita no que foi impune, porque ele agride, né? Tenta agredir, porque eu acho que nem chega a tocar no cara, mas tenta agredir. Toma 2 jogos de suspensão e a Federação Francesa fala assim: a gente vai investigar o caso do Álvaro. E só. Tem milhares de câmeras. O estádio tá vazio. Tem microfone de várias emissoras diferentes, de vários ângulos. Não é possível que nenhuma câmera não pegou isso. E mesmo que se pegasse, qual seria a punição? Para mim, isso aí tem que ser punido em caso de justiça fora do futebol. Tem que ter a punição futebolística, mas tem que ir para fora. Tem que ser julgado, tem que ser pago conforme a lei, que a lei francesa, não sei como se é rígida, se não é rígida, e nesses casos tem que ser assim. E tem que ser punido o time junto, porque o Payet postou depois uma foto no Twitter, não sei se vocês viram, que ele, tipo, os jogadores assim, com o rosto, tipo, uma foto com os de vários jogadores, tem um que tá segurando um animal e tem a cara do Neymar chorando, e ele postou, tipo, logo depois do jogo. E o Payet é um cara negro. Ele é francês, ele é negro, e provavelmente, como ele sendo francês, ele deve ser descendente de africanos que vieram imigrantes, né? Como a maioria da seleção francesa é. E aí vem o presidente da Federação Francesa e fala que o racismo não existe, porque quando o negro faz gol, todo mundo aplaude. Tipo, são coisas absurdas, são vários absurdos em série, que a gente não consegue nem pensar, meu Deus do céu, qual que a gente vai
analisar primeiro. São várias coisas em série. E eu acho que a atitude do Neymar foi muito correta. De ter falado primeiro com o juiz. Porque pelo menos ele tem uma desculpa. Tipo, não precisava ter. Não precisaria ter. Pra mim, ele podia dar um soco na cara que ele ia estar certo. Não, ele podia esmurrar o cara do campo que ele ia estar certo. Mas perante a lei e as regras, ele fez o certo. E aí depois ele postou toda aquela mensagem no Instagram, postou no Twitter a indignação dele, reafirmou isso várias vezes. E eu acho que isso tem que ser punido e tem que ser rápido. Não pode cair no esquecimento, entendeu? Não pode ser... Tem várias coisas que caem no esquecimento que a gente nem lembra. Tipo o caso do Tinga na Libertadores, que o estádio inteiro ficou fazendo som de macaco para ele. Tipo, essa coisa foi esquecida, a gente nem ouve mais falar. Isso não pode ser esquecido, isso não pode passar mais. O time tem que ser punido, tem que ser... dói mais o dinheiro? Vai no dinheiro e vai ficar sem o jogador, vai perder não sei quantos pontos no campeonato, vai ser rebaixado, não sei. Tem que ser punido, tem que dar uma lição para parar, porque não só tá aumentando, as coisas só estão aumentando cada vez mais com o jogador, com o clube. O próprio Olympique de Marseille já sofreu um caso de racismo contra o Zenit, que também lá na Rússia aconteceu um negócio com o Malcom dos próprios torcedores do Zenit. Então é uma coisa que, tipo, pelo amor de Deus, para. Porque isso pega no Neymar, mas respinga em muita gente atrás. Respinga em muito moleque jovem negro lá da França que tá vendo, falo, beleza, e aí? E o cara que é fã do Álvaro Gonzalez e vai jogar uma pelada na rua contra um negro e fala, você é um macaco. Por quê? Porque ele viu, e as coisas influenciam. Jogadores, pessoas que têm uma imagem assim, que atinge muita gente, influencia de qualquer forma, entendeu? Então tem que bater lá em cima pra pancada ir descendo e, tipo, atingir todo mundo dessa punição de falar, não dá pra acontecer isso. Isso não pode acontecer, e se acontecer vai ser punido rigorosamente. Entendeu? Eu acho que é realmente isso. Você comentou da Itália, né? Até a cara do principal jogador da Lazio, né? O Immobile, que é, enfim, aquele loirinho ariano, tipo, tem uma coisa meio, esse espírito mesmo, né? Bastante, enfim, agressivo, né? E acho que, aí eu perguntar para o Gustavo, também quanto que, sei lá, pra gente não fica um pouco assim, né? Por causa das declarações do Neymar com relação ao Bolsonaro, sabe? Enfim, que também é um cara que é evidentemente racista, né? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente tem que ver pelo menos onde eu conheço, por exemplo, a França é um país extremamente racista. A gente vê que já ocorreu casos dos próprios ídolos de lá. A maior parte da seleção francesa é composta por imigrantes. O próprio Zidane, que é o melhor e maior jogador da história da França, não é de natureza francesa, né? Então eu acho que é um caso que, mano, ocorre sempre, tá ligado? Tipo, sempre nunca tem, eu acho que a punição devida. E não é uma coisa que eu fico surpreso. Tipo, eu entendo muito a reação do Neymar, tipo, de dar um tapa no cara. Eu acho que é uma reação totalmente comum. E eu acho que, mano, sobre a questão dele, do Bolsonaro lá, mano, eu acho que é isso, mano. É aquela questão, cada um tem o direito de apoiar quem quiser. E eu acho que todo mundo sabe, mesmo quem tenta negar, que o presidente é racista, né? Pelas próprias palavras dele, antes mesmo de assumir a presidência. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa que acontece todo dia e nunca tem aquela devida punição, que não sei como seria. Por mim, eu acho que eu deixaria o jogador de molho lá uns 3, 4 meses, e é isso. Como o Nathan falou, mexia no dinheiro, porque o dinheiro dói. Dava uma punição até mesmo pro próprio clube, que o clube, sobre isso, o normal, o politicamente correto, seria o clube falar que repudia, né? Esse tipo de acontecimento. O clube não, o clube bancou o jogador, falou que não é racista, falou que ele tem vários amigos. E o próprio presidente, mano, da Federação Francesa, não lembro se é da Federação Francesa, mas enfim, o cara lá no Campeonato Francês, ele fala que o racismo não existe, mano. O racismo não existe no futebol. Eu acho que um cara desse não tem juízo, tá ligado?
Eu acho que ele se cega para o que acontece, se cega para o que aconteceu com o Balotelli várias vezes, se cega para o que aconteceu com o Daniel Alves, com o próprio Malcom, com o Aranha, aqui no Brasil mesmo, para falar um caso Aranha, com aquele juiz lá no Sul que colocaram bananas no carro do cara. Então, acho que a gente vê que esse bagulho provavelmente vai ficar barato pro zagueiro, ele não vai pegar um cano de gancho não, porque o cara que representa o futebol lá na França falou que não existe racismo, então porque o cara que cometeu teria uma grande punição. Eu acho que é isso o grande problema, a impunidade, tanto nas leis dos países quanto dentro do futebol. Os caras fazem, continua fazendo porque eles sabem que não vai ter uma punição, sabe que eles vão fazer, tipo, o máximo que acontece, por exemplo, com o torcedor é ele ser pro estádio. E é isso, e fica por isso. Então, é uma coisa que acho que chega até ser meio cansativo falar, né? Posso falar um pouquinho do caso da relação Neymar-Bolsonaro? Isso aí. Queria falar porque teve muita gente que quis se justificar por conta disso, entendeu? De falar, o cara sofreu racismo, ele apoia o Bolsonaro, tal. Tipo, uma coisa não justifica a outra, é óbvio. Isso não justifica a outra. E Neymar não é um cara engajado politicamente. Vou passar um leve pano, vocês vão achar que eu tô passando pano, mas é a minha opinião. Ele tem foto com a Dilma, ele tem foto com a Dilma, ele tem foto com o Lula, ele tem foto com o Temer, ele tem foto com o Bolsonaro, ele tem foto com muita gente. Acho que é um erro ele não ser engajado, ele não ter o mínimo de consciência por conta dele ser um cara negro, por conta dele ser um espelho para molecada que joga bola, principalmente na época do Santos. E eu espero que, inclusive, esse episódio que aconteceu com ele, infelizmente não deveria ter acontecido, mas como aconteceu, reflita de uma forma para que ele seja um cara um pouco mais parecido com o Lewis Hamilton, que se posiciona, que é um cara que tá lá, que protesta, que veste camisa, que fala mesmo, e que é isso. Mas acho que uma coisa não correlaciona a outra, da questão do Neymar e Bolsonaro, entendeu? Tem gente que fala, ele apoia o Bolsonaro, às vezes ele nem ouviu, viu lá e votou, ou ouviu alguém falar e votou. Ele não é um cara engajado, apesar de ser um cara rico, que tem dinheiro, que sabe das coisas, não é burro, ele não é engajado, ele não estuda sobre, ele não deve ler sobre. Então, realmente, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Acho que até ele pode até mudar o pensamento dele, porque é um cara que, até um tempo atrás, ele não se considerava negro. Saiu a matéria dele com 16 anos, quando ele estreava no Santos, ele falou, eu não sou negro, não sou negro. Porque aqui no Brasil tem essa, a gente sempre foi jogado, muitas vezes, eu sou um negro de pele clara. Eu fui muito jogado no balaio dos pardos. Então eu era pardo, não era negro. Eu sempre fui pardo e beleza, tá tranquilo. Então acho que o Neymar aconteceu muito isso com ele também. Eu comecei a tomar consciência agora com 18, 19 anos, e o Neymar teve consciência com 27. Eu não vou julgar um homem negro por conta disso. A gente já é julgado muitas vezes por várias coisas diferentes. Eu não vou julgar, ele votou no Bolsonaro, beleza, ele tá errado. Tá errado por causa dos ideais do Bolsonaro. Mas ele tem esse direito, entendeu? É o direito dele. Acaba tendo direito, acaba ele postando uma foto, também não significa que ele votou. Ele pode ter votado nulo, que eu também acho que não deveria. Mas ele votou nulo, é o direito dele. Eu vou fazer o quê? O Ronaldinho votou 17, apertou lá com força. Você vai jogar o Ronaldinho, você vai falar o que dele? Eu não vou falar nada. Ele precisa passar por um caso por causa disso? Ele precisa passar por um caso para se conscientizar por causa que ele votou 17? Acho que não, entendeu? Acho que, tipo, a coisa dele ser correlacionado ao Bolsonaro e ter sofrido racismo, e muita gente, ele votou no Bolsonaro e ele sofreu racismo, e aí? Ele não votava no Bolsonaro? Eu acho que, tipo, isso é muleta muitas vezes de gente que nunca passou por isso, ou pessoas brancas que nunca passaram por isso, e acaba usando de muleta, entendeu? Gente que não gosta do Neymar, entendeu? Coisas assim. Mas, enfim, é isso. Desculpa. Não, e para acrescentar, acho que uma coisa, assim, a gente está com um tempo um pouco curto, então perguntar mais uma coisa para o João, a gente fecha, beleza? E também o Álvaro Gonçalves, ele é ligado ao Vox, né, que é o partido de extrema-direita na Espanha. E, enfim, né, e isso não é discutido, né?
Enfim, e aí uma última coisa que no US Open, por exemplo, a gente viu a Naomi Osaka, que ela é filha de japonês e filha de um negro americano, né, ganhando o US Open, a Serena Williams jogando também, o LeBron James também participando ativamente do movimento do Black Lives Matter, né, a NBA parou, enfim, e acho que essas pessoas são exemplos, assim, enfim, fundamentais para todo o planeta, né? Acho que falta muito no futebol, para atletas que se posicionem. Exato. E aí, João, para te perguntar, né? Isso no Brasil, às vezes, acaba passando despercebido, né? Assim, não despercebido, mas a gente escolhe não falar, né? Então, mas no Campeonato Brasileiro, na Libertadores, esses casos existem também, né? Não é uma coisa que acontece só fora do Brasil. Eu acho que eu queria, em primeiro lugar, aplaudir e endossar o comentário dos nossos dois colegas, porque concordo plenamente. O que mais me irritou nesses últimos dias foi ver gente dita progressista de esquerda nos twitters da vida, principalmente os tiozão, assim, os tiozão de esquerda de Twitter, botando lá notícias sobre o Neymar, o cara falando, olha ele aí, dizendo que não se considerava negro, uma entrevista de 10 anos atrás. Aí ele foi lá e postou no Instagram, sou um homem negro, então parar com essa palhaçada. Isso de postar foto dele com o Bolsonaro, falando, que pena, como se ele merecesse sofrer racismo porque ele votou no Bolsonaro, um negócio assim, inacreditável, assim, inacreditável. Eu passei muita raiva, cara, eu achei bizarríssimo. Eu acho que tanto na América do Sul quanto na Europa o problema tá é um pouco mesmo, assim, é no comando, é em quem manda, nas federações, é na Conmebol, assim como é na UEFA, assim como é na Federação Francesa, que a gente viu a declaração lamentável do maluco lá. É o fato de quem manda não se preocupar em dar nenhum tipo de punição exemplar nesse tipo de caso. Assim, quando você viu o Álvaro Gonzalez e qualquer outro que fez alguma coisa parecida, assim, não vou nem entrar no mérito de que o cara devia ser preso, porque de fato deveria ser preso, mas mesmo na esfera esportiva, um cara desse tinha que ser banido do esporte. Não tem condições um cara desse continuar, porque aí você endossa, você aceita um negócio que deveria ser inaceitável. Então não tem como. A punição não pode ser mais ou menos. Tem que ser banir o cara do futebol. Não tem. E aí a UEFA, só que é isso, você vai ver quem manda. A última punição mais pesada que a UEFA deu para um time foi para o Raio Valencano, quando chamaram um jogador nazista de nazista. Então daí você vê qual é o senso de prioridade dos caras, né? O Raio teve que jogar jogos com portões fechados, que hoje em dia é uma punição que não faria muito sentido, né, na atual conjuntura, mas porque um jogador que tinha, assim, declaradamente posições de ultradireita, foi chamado de nazista, parou o jogo, portões fechados. E aí, quando o cara é chamado de macaco, não acontece nada. Teve o caso do Marega, do Porto, recentemente também, que tentou parar o jogo e não rolou, enfim. Os próprios colegas de time não deixaram ele sair de campo, sendo que eles deveriam sair junto. Deveriam sair junto, exatamente. Então, eu acho que falta muito no ambiente de futebol. Acho que outros esportes, justamente, outras ligas, outros esportes, têm um pouco mais essa união e essa consciência em relação a isso. Mas a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer, mas infelizmente é bem possível que não aconteça nada. Eu adoraria ver o Neymar se engajando mais, como Hamilton, como LeBron, e acho ficar muito feliz porque, enfim, sou santista, gosto muito do Neymar, apesar de tudo, sei que eu tenho N críticas, tenho N discordâncias, tem N coisas que ele falou, que ele fez que eu discordo completamente. Mas, pessoalmente, como um fã do futebol dele, como, enfim, um cara que é ídolo do meu time, que ganhou coisas e jogou um futebol que eu nunca vi ninguém jogar pelo meu time, adoraria poder admirar mais ele como figura fora de campo também. Para mim seria maravilhoso, assim. Eu acho que mas isso eu tô falando de mim. Acho que, para além disso, mais importante do que isso, do que a minha satisfação pessoal, é que seria um exemplo muito legal para muita gente que admira ele e que se sente representado por ele, né? Então, acho que a melhor coisa que poderia sair dessa desgraça de episódio seria o Neymar ter umas atitudes mais prudentes em relação a isso. E, inclusive, assim, eu acho que o poder de pressão do Neymar na Liga Francesa é gigantesco. Ele é o maior produto daquele negócio de longe. Então, se ele tiver a fim de causar, eu espero que ele esteja, porque ele consegue, cara. Se ele falar não entra em campo enquanto não tiver uma punição adequada a esse cara, os caras vão ficar em desespero, porque aí vai pegar onde dói, que é no bolso, né? Que é o que esses caras pensam, enfim. No fim das contas, a prioridade deles falar, essa. Vou pagar a própria multa e sair fora porque vocês não puniram. Eu vou sair fora mesmo, já era. Eu acho que só para colocar um ponto nesse assunto, eu acho que uma coisa que é muito errada é o caso de racismo ser blindado por conta de ser no futebol. Por exemplo, a gente não vê faz
uma escala jurídica, tipo, criminal, tá ligado? Como se o futebol fosse Uma isolado do puni- mundo, né? recebe uma punição ali dentro do clube, uma multa, e é isso, é nóis, e tipo, não vai pra Acabou. pra uma delegacia, você não, A denúncia. como fala, você não coloca um inquérito policial, não faz uma denúncia, eu acho que esse é um grande erro. É um erro que, mano, que eu olho assim e falo, cara, mano, não é porque o cara tem que ser blindado, tá ligado? O cara não deixa de ser um cidadão porque ele é um jogador, não deixa de ter os seus direitos, né, de ter os seus deveres porque tá dentro de um estádio. Tem que ser julgado como qualquer outro cidadão. Quando faz Como merda, ele tem que assumir, é isso. É como se entrasse em campo, virasse coliseu e valesse tudo, né? Entrou em campo, vale tudo. Dentro do campo, vale racismo, vale porrada na cara, vale ameaçar. Acho que não é assim. Tem coisas que são até do jogo, a intimidação e tal, mas tudo dentro da lei, como um todo, né? Porque você tá dentro do campo que você virou um ser que é A parte. impunível. Vira uma anarquia lá dentro. Eu acho que tem um último ponto que gerou alguma polêmica esses dias, que eu queria fazer um comentário breve, apesar de ser polêmico, que foi também que encontraram um vídeo ali, esse vídeo eles encontraram rapidinho, né? Mas enfim, do Neymar fazendo uma ofensa homofóbica ao Álvaro Gonzalez. E aí isso também já foi justificativo para, mas tá vendo, ó? E aí o próprio Olympique, a própria galera desse lado, jogando isso como se fosse uma equivalência ali, e que uma coisa assim, e assim, eu não acho que o erro justifica o outro, eu acho que o Neymar está errado de fazer isso, a homofobia também é crime, a homofobia é também uma parada muito escrota, mas eu sinceramente acho que a gente tem que ser honesto e entender que não é a mesma coisa que aconteceu nesses dois casos. Não. E pode ser que não seja por motivos assim muito ruins, por motivos da homofobia e do machismo serem coisas extremamente enraizadas no mundo do futebol, mais ainda do que o racismo e mais normalizadas ainda do que o racismo. Mas justamente por isso a gente está falando do contexto geral. Mas isso faz com que a atitude individual do Neymar, chamar o cara lá de não sei o que, maricon, um cara que ele não sabe ser homossexual e que ele não sabe, enfim, é isso, que ele assume inclusive que não seja, ele está usando o maricon como uma ofensa, que é uma coisa horrível, mas não é a mesma coisa do que você chamar um cara que é negro de macaco, porque esse é um comentário que envolve um ódio pelo que a pessoa é, você sabe que ela é e você está declarando que você odeia aquilo, que você despreza aquilo naquela pessoa, é dirigido para aquela pessoa. O tal do puto maricon é um comentário escroto, homofóbico, mas não é um comentário dirigido à pessoa que está na sua frente. Você está usando uma opressão, uma parada que é muito complicada, como xingamento, isso é um problema em si, mas é um outro tipo de problema. E dentro de uma comparação de atitudes individuais, eu acho que não cabe você equivaler as duas coisas. Acho, não é o mesmo peso, não é o mesmo peso. Não tem o mesmo peso. Eu acho que isso deve, só fazer um comentário, acho que se também for provado, né, que o Neymar chamou, tem que sim ser punido, porque, com certeza, como você falou, é um xingamento, é um bagulho que, tipo, é errado, não vou passar pano pro Neymar porque ele foi chamado de macaco, assim como também não pode ser usado como uma forma de justificativa para um outro xingamento, ou para racismo. Acho que, como você disse, um erro não justifica o outro, os dois já são homens, já são maior de idade, já são, não sei lá, se são pais de família, e assumir os seus atos e arcar com as consequências deles. E é isso. Mas, infelizmente, não é isso que vemos no mundo de hoje, nem no futebol, nem nada. Gente, a gente está estourado de tempo, mas eu queria agradecer demais vocês, viu? Vocês deram aula aqui, bicho. Vocês são muito bem-vindos. Enfim, vamos fazer mais disso, né? Agradecer também ao pessoal da PPP, que fez toda a edição do nosso programa. E também dizer para vocês seguirem o Canetada no Instagram, né? Vocês vão abrir um canal no YouTube também, né? O Rafa comentou comigo. A gente espera, principalmente quando terminar a fim da pandemia, a gente pretende seguir no seguinte de entrevista também, análises mais por vídeo, mas isso é um projeto um pouquinho mais futuro. No momento a gente está ficando mais até no IGTV do próprio blog. Aí eu acho que a gente vai tentar botar o link na descrição do vídeo, vai estar com certeza, mas acho que vai estar aqui também o nome de vocês no Instagram. Agradecer o pessoal da PPP
E também pedir para você que está assistindo, dar o like, seguir eles lá, o Canetada lá no Instagram, seguir a gente nas redes sociais, compartilhar com os amigos, etc. E, enfim, acho que é isso, né, gente? É isso, gente. Boa noite. Isso. Só agradecer. Obrigado pelo convite. Foi um papo bem legal e é nóis. Massa. Falou, gente. Tamo junto. Falou, gente. Tamo junto. Falou. Neymar escapou da marcação no Arredondou, é para Gabriel. Gabriel prendeu o Michael. O Adriano roubou pelo Santos, deu paralelo. Entrega a Maneca. Maneca na boca da meta. Pode bater direto, pode levantar para a área, também tem um. Ninguém marcou, pode bater, entrou na área. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, encara Messi. Parou a defesa, Ronaldo fintou, levantou. cruzou Rastaninho pra boca do gol. E que golaço!